Muito bem, gente. Nós vamos agora receber o historiador Felipe Xavier, que é secretário nacional da Pastoral da Juventude do Meio Popular, a PJMP. Ele também atua, gente, no Centro de Documentação Dom Helder Câmara, responsável pelo cuidado de toda a documentação existente dentro deste centro, que reúne aí desde os escritos deixados por Dom Helder até os documentos materiais relacionados à sua vida e missão, obviamente. Felipe, já está com a gente aqui nos bastidores. Boa noite, seja bem-vindo ao espaço da Outra Informação, aqui o JTT Oeste, essa produção feita desde o interior do estado de Santa Catarina. Como está você? Aqui nos bastidores eu estava te incomodando, né, com a tua camiseta aí que está escrito "Não crie expectativas", então eu gostaria que você explicasse para a gente o que devemos criar neste momento histórico também. Tudo certo, Felipe? Boa noite a todos, a todas, a todos que nos assistem, né? Uma boa noite, Cláudia, né? Sempre uma expectativa, né? Nessa conjuntura tão louca que a gente vive, né? A gente sempre temos que estar atentos e atentas, né? E a expectativa que a gente cria é essa expectativa de um mundo melhor, de um mundo mais justo, mas é uma expectativa que parte da luta, né? A gente não pode jamais desesperançar, né? Então, é um grande prazer estar com você hoje para poder conversar nesse jornal, né? Tão bem, que tem uma grande ressonância aí no Oeste Catarinense. Tá certo, Felipe. Então vamos lá, porque hoje é sexta-feira e olha só, dia 27 de agosto, e nós estamos celebrando aí os 22 anos de Páscoa de Dom Helder Câmara, né? Ele que foi um bispo que lutou em defesa dos direitos humanos, em favor dos mais pobres e marginalizados. Eu gostaria, Felipe, que você contextualizasse um pouquinho para a gente sobre a trajetória de Dom Helder, já que você também é o historiador, olha só que bacana, né? Responsável também, que atua dentro desse instituto. Então, por favor, Felipe, compartilha com a gente um pouquinho de quem foi o Dom Helder, até para a nossa audiência, para quem não sabe, ou para quem também tem o prazer nessa noite também de relembrar essa trajetória. Certo. Olha, falar de Dom Helder Câmara é sempre uma alegria, né? Principalmente para a gente, né? Jovem do meio popular, né? Enganjado na PJMP, né? Na Pastoral da Juventude do Meio Popular. Então é sempre uma felicidade poder falar desse bispo, desse artista, desse poeta, desse militante, né? Que foi Dom Helder Câmara. Bom, Dom Helder Câmara ele foi um bispo, né? Ligado da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Se eu falar aqui sobre Dom Helder Câmara, nossa, vai dar o tempo todinho. Mas podemos dizer que Dom Helder, né, ele tem 3 grandes fases, né? A historiografia sobre Dom Helder, né, eu coloco nessas 3 grandes fases, né? Que foi a fase onde ele iniciou, né? Lá em Fortaleza, então, portanto, ele é cearense, né? Posteriormente, ele vem para o Rio de Janeiro, né, lá onde ele começa a sua vida episcopal, ele se sagra bispo, tornando-se bispo auxiliar, né, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, e, posteriormente, a sua última fase, digamos assim, é em Pernambuco, na Arquidiocese de Olinda e Recife, onde a gente tem, né, uma das suas grandes, maiores façanhas, né? Ele se torna, né, ainda mais conhecido. Então tem esses 3 momentos, né, da vida de Dom Helder Câmara, né? E Dom Helder Câmara foi uma figuraça, como eu coloquei no começo, né? Além de ser bispo católico, né, ele também era um grande poeta, né? Ele era um grande artista, né? Gostava, né, de poder assistir, né, peças de teatro, né, ir para os sarás culturais que ele realizava no Palácio dos Manguinhos, sempre trazendo a juventude para perto, né? Ele apostava e acreditava muito no poder de transformação das juventudes, né? Dom Helder também é esse militante, sim, militante dos direitos humanos, sempre pregando a justiça, a paz social, sempre se enganjando na luta em defesa dos empobrecidos, em defesa dos marginalizados,
né, Dom Helder Câmara, ele sempre pautou em sua vida, né? Então, ele é uma figura internacional, né? E aí a igreja do mundo todo, mas não só a igreja, mas também a sociedade do mundo todo tem um certo apreço, tem carinho, né? Gostava de ouvir Dom Helder e agora ler sobre Dom Helder sempre é muito satisfatório, né? E aí ele é esse bispo que teve esse engajamento, né? Engajamento, foi uma figura importantíssima durante o Concílio Ecumênico Vaticano II, né? Ainda no Rio de Janeiro, ele organizou um lindo congresso eucarístico que teve no Rio de Janeiro, onde ele foi um dos coordenadores gerais desse congresso eucarístico. E aqui tem uma coisa interessante, né? A gente pensa que Dom Helder, ele sempre foi esse bispo dos pobres, esse bispo militante dos direitos humanos, né? Mas aí, nesse congresso eucarístico, ele relata nas suas cartas circulares que foi um dos seus grandes pontos de conversão, né? Assim como Dom Oscar Romero, todos os santos da igreja, né? Tem esse processo de conversão, né? Também acreditamos que a conversão é diária, né? E aí ele era um bispo como qualquer um outro, né? Seguia todos os proformes, né? Seguia toda, digamos assim, a liturgia, né? De um bispo normal daquele período. Então, em um determinado momento, no congresso eucarístico, né? Disseram para ele: Dom Helder, tá muito bonito o congresso eucarístico, o senhor articulou muito bem, né, esse congresso, parabéns, mas eu pergunto, aonde estão os pobres num congresso eucarístico, né? Será que eles não têm lugar, direito à mesa da Eucaristia? Onde é que eles estão aqui? Por que o senhor não coloca esse poder seu de articulação, né, de mobilização a serviço dos pobres, né? Aí ele relata que nesse momento, quando lhe fizeram essa pergunta, ele passou por um processo de conversão e a partir daí é que inicia, digamos assim, e começa esse Dom Helder que a gente conhece hoje, o Dom Helder que é despojado de todas as insígnias da hierarquia da igreja, de toda aquela emblemática, né? Ele não mais vai usar o báculo, o mitra, né? O seu anel de bispo, então, todas aquelas insígnias que representavam o poder, ele vai deixando isso de lado, né, e vai se tornando esse Helder Câmara, né, esse dom da paz, esse cidadão do mundo, né? Então é uma pessoa, é uma figura que até hoje tem ressonância, até hoje ele prezava muito por esse plano de América Latina, esse plano de Brasil, né, sempre pautando a igreja mais perto e com os pobres. A igreja ela não pode ser apenas estar ao lado dos pobres, mas também tem que se fazer pobre e anunciar a partir dos pobres esse evangelho de conversão, de anúncio da boa nova de Jesus Cristo. Olha aí, que beleza de fala, Felipe. Eu tenho certeza que a Pastoral da Juventude do Meio Popular do Brasil, né, sente orgulho também de ter o seu secretário nacional como historiador responsável por esse instituto, né, por essas memórias também, a preservação e a divulgação disso tudo. Então, da minha parte, da parte da Júlia, que também, né, somos quem produzimos esse jornal, a Cláudia Baumgart também, e que somos, né, da PJMP, fazendo parte aqui em Santa Catarina desse coletivo com a PJR, sentimos muito orgulho também de ter você nesse espaço, e por isso a gente gostaria que você contasse um pouquinho sobre a tua tarefa nesse lugar, como funciona o teu trabalho e como as pessoas também podem ter acesso a essas memórias todas. Por favor, compartilha com a gente. Como você bem colocou, né, é uma enorme satisfação, né, um jovem do meio popular que nasceu, cresceu dentro da PJMP, ouvindo falar de Dom Helder, lendo sobre Dom Helder, e agora, né, encontrar-me responsável por toda a obra de Dom Helder, né, seja os escritos que ele deixou, né, seja responsável também pela própria casa onde ele morou, né? Então, para mim tem sido uma honra, né, cada dia ir poder trabalhar naquele espaço, né, que é o Instituto Dom Helder Câmara,
né? Então, eu poderia aqui estar falando várias historinhas sobre Dom Helder, mas eu sei que o tempo é pequeno. Mas, resumidamente, o meu trabalho, né, no Instituto Dom Helder Câmara, dentro do Centro de Documentação Dom Helder Câmara, ele vai muito na linha disso mesmo, né, do papel do historiador de dar visibilidade a essas narrativas, a esses documentos, né, que foram escritos pelo nosso vereador Helder Câmara, muito deles ainda inéditos, né? Então, o Instituto do Helder Câmara, né, como é que ele está, como é que a gente pode, né, até me permite o espaço para poder divulgar o próprio Instituto, né? Ele é uma ONG, né, uma organização sem fins lucrativos, e dentro do Instituto, né, ele é responsável, né, pela Casa Museu, né, a Casa Museu onde Dom Helder Câmara morou aqui, né, quando ele veio para Pernambuco, veio, né, assumir a Arquidiocese de Recife, então tem essa Casa Museu. Nós também temos uma exposição permanente, né? Nessa exposição tem diversos objetos que foram do Dom, né, que estavam com ele, então também são possíveis de visitação, né? A batina, né, o cálice que ele usava, alguns dos paramentos litúrgicos, né, brinquedos, objetos de fato que relacionavam, né, a vida do Dom, que estão, né, expostos nessa exposição permanente, né? Também ao lado da Casa Museu, porque a Casa Museu, né, quem sabe, é um anexo da sacristia, né? Então, Dom Helder, ele morou atrás de uma sacristia, né, quando ele vem aqui para Olinda e Recife, que foi a Igreja das Fronteiras, né, que fica localizada lá na Boa Vista, na Rua Henrique Dias. Então, dentro desse instituto que carrega a Casa Museu, né, a Igreja das Fronteiras, a exposição permanente, nós também temos o Centro de Documentação, onde nós temos toda a documentação que foi escrita por ele ou sobre ele, né? E aí, o bacana que você falou como é que a gente pode ter acesso a isso, né? A diretoria do Instituto, né, desde acho que uns 2 anos atrás, vem fazendo um projeto e iniciado um processo de digitalização de toda essa documentação, deixando disponível para qualquer um acessar. Então, você seja pesquisador, seja um militante de direitos humanos, até mesmo um curioso que queira saber um pouco sobre Dom Helder Câmara, toda essa documentação vai estar sendo, e uma grande parte já está disponível na internet, no site da CEP, da Companhia Editora de Pernambuco, né? Você bota lá CEP Pernambuco, né? E eles têm uma biblioteca onde é possível você encontrar diversas coleções. Dentre elas, vou citar algumas aqui, né? É possível você encontrar as cartas circulares, que foi cartas que ele escreveu, né, durante, antes e depois do Concílio Vaticano II. Ele escreveu para um grupo de leigos que ele chamava de Família São Joaquim, depois Família Messejanense, né? E ele dialogava com esses leigos sobre diversos assuntos, pedindo, inclusive, sugestões, né, de como se portar, de como a igreja deve caminhar. Então, essa relação de Dom Helder Câmara, né, e as cartas circulares, elas estão possíveis de serem lidas, disponíveis na internet. Nós temos os discursos de Dom Helder, né, uma pessoa que foi paraninfo de diversas turmas, falou para muitos públicos, fez muitas palestras, então é uma coleção grandiosa, vasta, né? Também temos os programas de rádio dele, né? Dom Helder Câmara, ele, por um tempo da sua vida, principalmente naquele período que ele foi silenciado aqui na Arquidiocese pelos militares, né? Na ditadura militar, né? Então ele foi silenciado, ninguém podia falar Dom Helder, ninguém podia, né, conversar com Dom Helder. Então, um subterfúgio que ele utilizava foi através do programa de rádio que ele tinha na Rádio Olinda, né? Eram 2. Um primeiro foi pauta para uma prece e o outro um olhar sobre a cidade, né, que ele conversava, dialogava com o povo, e todos esses programas ele tem isso escrito, né, ele é uma pessoa muito organizada, né, e também a sua secretária Zezita, então essa documentação está toda muito bem organizada e disponível. Cartas circulares, programas de rádio, discurso, correspondência,
um outro tanto, né? Então, todo mundo queria falar com Dom Helder, todo mundo queria obter do Dom Helder respostas sobre diversos assuntos, né? A coleção de meditações, né? Por isso que eu falei que ele era um poeta. Nós temos mais de 9.000 páginas de meditações, de pequenos poemas feitos por esse Dom Helder, né? Seja uma pequena oração, seja um pequeno poema, né? Escrito, né? Por essa figura, né? Então, olha, cartas circulares, discursos, programas de rádio, né? Tem uma vasta coleção de hemeroteca, né? Que são artigos de jornais ou produzido por ele, ou escrito sobre ele. Então, também esses periódicos, essas revistas, os boletins também da Arquidiocese, está tudo nessa coleção chamada de hemeroteca. E também os livros dele, né? Ele publicou cerca de 23 livros em mais de 16 idiomas, né? Então, nós também temos essa coleção. E esse arquivo, ele é um arquivo crescente, né? Dom Helder, volta e meia, sempre é assunto, sempre tem pessoas que falam dele, que escrevem sobre ele, então a gente costuma dizer que é um arquivo que ainda é crescente, né? Uma documentação que ainda está crescendo. Repito, é uma documentação que tem, né, escritos próprio dele, né, do próprio Dom Helder Câmara, e também sobre ele, seja num artigo de jornal, onde ele lá conversa com Gilberto Freire, troca até certas farpas com Gilberto Freire. É interessantíssimo essa pessoa, né, Dom Helder Câmara, e aí toda, né, essa coleção que já está disponível, né, pelo menos essas que eu falei, as cartas circulares, os discursos, os programas de rádio, a hemeroteca, as correspondências, as meditações já estão disponíveis, todas elas, né, na web, no site da Companhia Editora de Pernambuco, CEP. Vocês podem acessar, que vocês vão ter acesso e possível de baixar. Que bacana, Felipe. Depois a gente pode deixar aqui nos links também, para o pessoal que está nos acompanhando aqui nessa noite também terem mais acesso, né, a essa informação. E te agradeço por trazer tudo isso aqui para a gente, que é muito importante. Porque às vezes fica um pouco desconhecido, um pouco distante. Então, com essa entrevista também, a nossa ideia é poder multiplicar essas informações para que as pessoas realmente tenham, né, possibilidade de ter acesso a tudo isso que você nos traz. Mas, Felipe, eu gostaria que você tirasse uma dúvida da gente aqui também, porque em 2015 foi aberto esse processo, então, de beatificação e canonização também do Dom Helder Câmara. Você pode explicar para a gente como está esse processo? Eu vou começar com as palavras dele, né? Quando perguntavam para ele, né, sobre esse... que, quer ou não, Dom Helder Câmara, ele fez muita coisa, né? Uma pessoa conhecidíssima, e é um candidato a santo, né? A santificação, né? E perguntavam para ele se ele queria ser santo, que ele queria se ele queria que a igreja reconhecesse ele, né, como santo. Ele dizia assim: para mim não interessa o julgamento da igreja. O que me interessa é o julgamento de meu povo aqui em Recife. É isso que me interessa, né? O que a igreja fala sobre mim, isso pouco me importa. Mas o que o meu povo acha sobre mim, esse sim, é de meu grande interesse, né? Então, assim, dizer o seguinte, que para nós, né, para a juventude popular, as pessoas que lutam pelos direitos humanos, né, toda essa militância, né, que luta por um Brasil mais justo, por um mundo melhor, né, acredita que Dom Helder Câmara, né, ele já intercede por todos nós, por todas nós, né, ele já é santo, né, esse santo homem, né? O que a igreja está fazendo nesse processo é apenas confirmar aquilo que a sabedoria popular já bateu o martelo, já sabe, né? Mas aí o processo ele tem que ser feito, né? O Vaticano tem toda uma metodologia, tem todo um cronograma, né, para fazer com que essas pessoas, né, para poder ser santo e tudo mais. Bom, no dia de hoje, 27, como você colocou, nós celebramos 22 anos da Páscoa, do falecimento de Dom Helder Câmara, né? E no dia de hoje, vamos estar celebrando na Catedral da Sé, aqui na Arquidiocese de Recife, os 22 anos de sua Páscoa, mas também o envio para o Vaticano dessas coleções,
né, porque foi uma prerrogativa, né, foi um pedido da Comissão de Causas para os santos, né? Olha, nós queremos tudo aquilo que Dom Helder escreveu para poder analisar aqui, né? Para ver se ele é santo mesmo. Então, a gente aqui, desde o ano passado, então, iniciou essa seleção, né? E hoje estamos fazendo essa cerimônia, né, de celebração, mas também o envio, né, dessas coleções que eu acabei de dizer, né? Vou repetir: as cartas circulares, os programas de rádio, os discursos, as correspondências, a hemeroteca, as meditações e os livros. Essas 7 coleções estão indo para o Vaticano e somam mais de 60 mil páginas escritas por Dom Helder Câmara. Isso mesmo, mais de 60 mil páginas deixadas de escritos, de pensamento, de reflexão, de poesia, de texto escrito por esse santo homem, né? Então, é perceber que tudo isso a serviço dessa igreja. Então, são 60 mil, mais de 60 mil páginas, né, pontuando, né, todo esse modelo de igreja que ele acreditava, todas as ideias que ele sempre defendia arduosamente, né, está indo para o Vaticano, né, mais de 180 volumes nós estamos mandando dessas mais de 60 mil páginas. Então, né, acreditamos que o processo de beatificação ele vai dar continuidade, né, que beatificação e canonização, né, ele vai se tornar o primeiro beato e depois a igreja vai oficializá-lo santo, né? Mas é dizer que está sendo para a gente uma alegria muito grande aqui do Instituto, né, para mim principalmente, né, de poder participar desse processo, dessa construção, né, e oficializar aquilo que o povo, né, já tem como o nosso santo, o santo dos pobres, o dom de Deus, o dom da paz. Que maravilha, Felipe. Olha só, eu vou aproveitar a oportunidade de perguntar para você também, enquanto secretário, né, da Pastoral da Juventude do Meio Popular, porque a PJMP, ela nasceu aí na Arquidiocese de Olinda e também Recife, e naquele período a Arquidiocese também estava sobre esse olhar, essa condução do Dom Helder. Então, eu gostaria que você também trouxesse esses elementos do que tem a ver o Dom Helder também com a PJMP, qual é a sua grande contribuição também para essa organização que completou aí 43 anos também no Brasil. Eu começo assim: Dom Helder Câmara, ele é o nosso padroeiro, né? Esse santo homem, ele é o padroeiro da PJMP, né? Você colocou uma coisa bem importantíssima, né? Dom Helder Câmara, ele chega aqui em Recife, né, na Arquidiocese de Olinda e Recife, em 64, né, justamente no ano do golpe militar, do golpe civil militar aqui no Brasil, né? E ele deixa o governo da Arquidiocese de Olinda e Recife em 85, né, tornando-se emérito, justamente também no ano que, entre aspas, né, finalizou, encerrou, né, pôs fim a esse período militar no Brasil, né? Então, foi um profeta que veio para cá no período profético, né? Profético no sentido de que foi nesse período onde, né, se organizou aqui em Recife uma grande resistência a esse período turbulento, esse período opressivo na história brasileira, que foi a ditadura militar, né? E aí é nesse contexto, né, é nesta arquidiocese, né, na Arquidiocese Olinda e Recife, né, a arquidiocese mãe da PJMP, onde a PJMP começa a dar seus primeiros passos, foi sob o pastoreio de Dom Helder Câmara, né, que esses jovens do meio popular conseguiram se organizar, conseguiram se mobilizar com muita força profética, com muita teimosia também, né, do jeitinho da nossa PJMP. Então, Dom Helder é esse grande expoente, né, para a juventude do meio popular, né? Foi sob o seu pastoreio, foi sob o seu olhar que a PJMP depois, né, ganhou todo o Nordeste, ganhou todo o Brasil, né? Estamos, como você bem lembrou, completando 43 anos de caminhada, e a PJMP, ela é herdeira dessa igreja, né, que Dom Helder tanto defendeu e tanto construiu, né? Ela é herdeira
do Conselho Ecumênico Vaticano II, ela é herdeira da Teologia da Libertação, ela é herdeira das SEBs. Aqui na Arquidiocese, né, temos o Encontro de Irmãos, né, que é como se fosse as SEBs, né, foi uma outra sacada de Dom Helder Câmara, né, naquele tempo as SEBs eram muito perseguidas, então ele apenas mudou o nome, botou Encontro de Irmãos, né, mas é as SEBs daqui em Olinda e Recife, né, então essa relação no início da PTP foi fundamental, né, não somente Dom Helder, mas sobretudo o seu auxiliar, Dom Lamartine, né, que também ajudou muito, e tivemos pessoas, né, e aí não é sobre a história da pastoral, mas fazendo essa relação, né, nesses primeiros anos aqui em Olinda e Recife, aqui em Pernambuco, e aqui no Nordeste, no Helder Câmara, né, e também, né, um outro bispo que por sinal, né, também celebramos a Páscoa dele hoje, né, que é o Dom José Maria Pires, arcebispo, né, emérito da Paraíba, que faleceu em 2017, né, eram amiguíssimos eles dois, né, ajudou muito, né, a semear a juventude do meio popular, inicialmente na Arquidiocese de Recife, depois tomando todo o Nordeste, e aí depois tomando todo o Brasil, e chegando aí no Centro-Oeste Catarinense, né, com você, com a Júlia, né, e aí podendo ter essa experiência de PJMP. Né? É bonito, né, perceber, e aí é fantástico, né? Toda a pastoral que tem, né, o Helder Câmara como padroeiro, né? A gente é chique. A PJMP tem, né, essa garra, e por ser padroeiro, nós também somos continuadores, né? A gente herda, né, toda essa garra, esse profetismo do Helder Câmara, e também somos continuadores, somos continuadoras da sua missão profética, né? Do Helder Câmara pode ter partido há 22 anos atrás, mas ele deixou, né, como herdeiros e herdeiras, essa juventude aguerrida, essa juventude, né, que luta, que milita, que labuta. Então, todas nós que estamos aqui, nós somos continuadores dessa missão de Dom Helder Câmara, nessa missão eudeliana, né? Excelente, Felipe. Olha, quero te agradecer a Júlia, né, que estava aqui no suporte com a gente também na edição do programa, mas agradecer especialmente você, nós enquanto PJMP aqui de Santa Catarina, nessa proximidade e aliança que temos, né, aqui com a PJR também, todo o nosso coletivo, agradecer pela tua participação aqui no nosso jornal, no nosso programa, dizer assim, parabéns, Felipe, pelo teu trabalho, e para nós, vou repetir aqui, é um motivo de orgulho, porque você é um historiador, mas um historiador muito jovem, né, que tem uma tarefa grandiosa no Instituto Dom Helder Câmara. Então, para nós, é sem dúvida alguma um motivo de orgulho. Então, obrigada por esse teu trabalho, obrigada pelo teu compromisso, e siga firme aí. A gente sabe que o contexto não está fácil, né, a PJMP, ela nasce justamente, né, num contexto, assim, marcando também a sua rebeldia, a sua subversão, o seu não ao sistema de morte, e hoje, né, nos deparamos novamente com um cenário também bastante assustador, com mais, chegando, né, aos 600 mil mortos no Brasil, dentro de um contexto também de antipolítica. Então, obrigada, o teu trabalho também é um trabalho profético, né, e um trabalho de uma importância gigante para a nossa pastoral também. Então, um carinho para ti, e siga muito firme aí, viu? Nós precisamos muito de ti nesse espaço. Cláudia, a gratidão é toda minha, né, em poder falar sobre Dom Helder Câmara, essa figura, né, não somente histórica para a igreja, mas para toda a sociedade, né? Eu acho que cada vez mais nós precisamos, né, falar sobre Dom Helder, né, viver como Dom viveu, pensar e poder ler sobre Dom Helder. É uma figura que até hoje encanta, e nós podemos absorver muita coisa sobre esse dom da paz, sobre esse cidadão do mundo, né, o nosso querido Udom, né, como o povo carinhosamente o chamava, Udom. Tá certo, Felipe. Um beijo para ti, se cuide muito, e a gente se encontra aí nas peleias, né, todos os dias. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.